Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Esboços do Contemporâneo, que hoje, domingo, dia 16, vai falar sobre crítica cultural ou crítica estética a partir do filme Black King, de Beyoncé. You who were formed by the heat of the galaxy. What a thing to be, both unique and familiar. To be one and the same, and still unlike any other. Um filme aí, um produto que vem provocando muitos debates, muitas reações, né, muitas tretas nas redes sociais, como vocês devem estar acompanhando. E a nossa reflexão de hoje, ela não será exatamente sobre as tretas, mas a gente vai um pouco discutir com vocês como é que um produto da indústria cultural ele pode suscitar debates importantes para a gente pôr em análise o funcionamento da sociedade, para a gente pôr em análise as relações raciais, relações de gênero, relações de classe, e eu acho que sob esse ponto de vista a gente pode avaliar como bem-vinda, né, a toda a fortuna crítica aí que vem se acumulando em torno da obra, né, da Beyoncé. A nossa discussão de hoje vai partir de 3 questões. A primeira é sobre a importância da crítica cultural e da crítica estética para a gente, como eu já disse, para a gente pensar o nosso tempo, para a gente pensar a sociedade, e se de fato ela é um mecanismo importante para a reflexão e para a ação, é preciso que pessoas negras, enfim, trans, gays, mulheres, todos os outros da sociedade, eles possam também participar na condição de críticos dessas obras. E por fim, eu um pouco provocaria também a nossa reflexão para dizer como os nossos sistemas de produção de discurso continuam sovinas em partilhar esse comum do mundo que é a cultura, que é a arte, conosco, né? Com as vozes de mulheres negras. Eu devo dizer que hoje eu publiquei um artigo na Folha de São Paulo fazendo considerações em relação ao artigo da Lilia Schwartz, que foi um artigo que aí, digamos, foi um disparador importante, né, para as reações das redes sociais. E eu falo um pouco dessas questões sobre a partilha do comum, sobre a invisibilidade das nossas vozes. Mas, repito, nossa reflexão, embora eu vá mencioná-las no nosso encontro de hoje, aqui no nosso canal, o centro da nossa reflexão não será esse, né? Mas se vocês quiserem ir lá ler o artigo, estejam todos convidados, saiu hoje na Ilustríssima. Bem, pessoal, vamos lá, né? Vamos pensar o que seria, por que a crítica estética, a crítica cultural, ela é um mecanismo fundamental, essencial para a gente perseguir aí as assimetrias sociais, as dinâmicas, né, do nosso tempo presente, como é que elas podem nos oferecer chaves explicativas para a reflexão e para a ação. Eu começaria então com a Bell Hooks, a nossa grande crítica cultural, que nesse livro chamado Anseios, Raça, Gênero e Políticas Culturais, ela faz várias críticas culturais, né, de filmes. Esse livro ele é interessante porque a Bell Hooks ela faz uma crítica cultural radical, como ela costuma dizer, que só essa crítica que nos interessa, a crítica cultural radical, e é um livro que ela vai fazer uma série de análises de filmes, de obras, teatro, de literatura, e ela não poupa ninguém, né? Até um Spike Lee Faça a Coisa Certa é examinado assim sob a lupa crítica da Bell Hooks. E eu vou ler aqui 2 trechos desse livro, do prefácio da Bell Hooks, porque eu acho que eles nos colocam num caminho de reflexão sobre
essa importância da crítica cultural hoje. A Bell Hooks ela vai dizer o seguinte: ao escrever sobre cultura popular, pude mobilizar as interseções entre raça, classe e gênero. Além disso, eu tinha descoberto em sala de aula e ao proferir palestras que a utilização de textos visuais, filmes, obras de arte ou programas de televisão como base para falar sobre raça e gênero cativava o público. Todas as pessoas, independentemente de raça, classe e gênero, pareciam ter ideias e modos de pensar as narrativas visuais que serviam como catalisadores de discussões aprofundadas. Ela vai dizer ainda mais: focar a crítica em produções culturais abriu espaço para a educação voltada à consciência crítica, que poderia servir como uma pedagogia da libertação, tanto na academia quanto na sociedade em geral. Para Bell Hooks, ela considera ainda que, mais do que desconstruir a produção cultural, a crítica cultural visionária radical, olhem aí o radical, visa chamar a atenção para modos alternativos de criação, para novas formas de ver, pensar e ser. Eu acho que é fundamental a gente considerar essas observações da Bell Hooks, que é um pouco, por que crítica cultural é importante. E aí, se a gente fizer uma análise do nosso cenário, pelo menos a partir do século XX, porque não é nossa intenção aqui fazer um fôlego longo, mas o século XX, que é o momento em que a indústria cultural ela triunfa, com a expansão do capitalismo sobre a cultura, a gente vai ver como muitos teóricos, homens brancos, eles se dedicaram à discussão da arte na sua dimensão política, no seu desdobramento político. Dois autores que são muito convocados para esse debate, que são Adorno e o Marcuse. O Marcuse ele foi inclusive orientador da Angela Davis. O Adorno ele vai insistir muito que ele vai chamar a dimensão estética, ela é fundamental porque ela não está associada numa perspectiva, digamos, política, apenas à realidade material. Ele faz uma crítica aos estetas do marxismo ortodoxo e, para ele, a arte ou dimensão estética é um componente essencial para o processo revolucionário da consciência e do comportamento dos indivíduos. A arte como a fantasia que faz com que o aparente possa revelar a essência da coisa. E a essência aqui, pessoal, não está muito ligado à essência no seu sentido metafísico, mas para o Marcuse seria a essência da coisa que a fantasia ela pode nos revelar, é esse desvelamento das questões incrustadas dentro de uma verdade do establishment, na totalidade das relações. Então, para ele, a arte ela não se limita, o político e o estético não se limita apenas numa perspectiva de que, a partir da arte, eu tenho que denunciar as relações desiguais, a exclusão, o capitalismo. Mas ela mesma, a dimensão estética, ela pode ser um portal em que a gente perceba essas desigualdades, e não faça delas um instrumento para demonstrar as desigualdades. Ora, se a gente pensar o que o filme da Beyoncé, o que Black King ele nos motivou, nos solicitou, e já adianto, gente, eu não vou fazer aqui uma crítica estética do filme. A minha insistência é um pouco como a Beyoncé, com seus produtos visuais, com seus álbuns visuais, ela é uma referência fundamental para a gente fazer
crítica estética é do nosso tempo. E aí a gente vai um pouco perceber, retomando Bell Hooks, Marcuse, né, que todas essas discussões a partir da Beyoncé, elas ganharam uma dimensão muito abrangente, né? Algumas pessoas entrando numa crítica estética mais estrito senso, outras fazendo mais avaliações de cunho político, mas a obra da Beyoncé reafirma o quanto cultura e estética elas não são pouca coisa. A própria ideia de fantasia em Marcuse tem uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte, que a gente deve muito ficar ligados nas obras fantasiosas, né? do campo ficcional, o cinema, porque quando a fantasia faz com que a gente fale sem travas na língua. E quando a gente fala sem travas na língua, os racismos vêm, as questões de classe vêm, a homofobia vem. Então, é um departamento, é uma área, digamos assim, fundamental, preciosa, para a gente pôr em exame como ao falar, nós somos falados. E aí eu acho que toda essa discussão de Black King nos leva para uma outra dimensão. Se de fato a gente parte do entendimento, a partir desses autores, que a crítica cultural ela é fundamental, que a crítica estética nos leva a pensar o funcionamento da sociedade, a outra questão que o filme da Beyoncé traz é como nós estamos de fora de uma tradição, né, da crítica cultural brasileira, né? Eu falo nós, pessoas negras. Então, é uma das críticas mais que incidiram em relação ao texto da Lilia Schwartz, é que como nós continuamos fora, né, de um sistema crítico das obras culturais, e aí não só relacionadas às pessoas negras, né, mas às obras do mundo. E aí é preciso, a partir dessa primeira consideração, crítica cultural é fundamental, crítica cultural é pensar o nosso tempo, crítica estética é você incidir sobre as relações sociais, como elas se dinamizam, como elas se exercem. É preciso, portanto, que a gente tome partilha nesse lugar. E eu venho muito, vocês já devem ter me ouvido falar desse autor, chamado Jacques Rancière, que tem esse livreto chamado A Pastilha do Sensível. Nesse livreto, o Jacques Rancière, ele vai tocar em questões que eu acho fundamentais para esse nosso debate. Se o Marcuse, ele vai fazer uma crítica aos estetas marxistas ortodoxos, dizendo, olha, a relação entre o estético e a política não é uma relação mecânica. Ela existe, mas ela não é uma relação direta. O Rancière, eu acho que ele avança nesse debate, ele qualifica esse debate, porque ele vai dizer que há uma pastilha do sensível em que algumas tarefas que são do comum excluem determinadas pessoas. E aí a gente vai ver como isso incide sobre nós, né? Nós não estamos tradicionalmente na crítica cultural dos jornais. Toda a tradição, se a gente pensar um homem teimoso como Lima Barreto, que também fazia crítica cultural, ele fazia numa crítica aos nossos jornais, né? Que não tinha presença de homens e de mulheres negras. A gente foi consolidando uma crítica cultural no Brasil para falar sobre cinema, para examinar produtos do teatro em que vozes negras elas não foram convocadas. Essas vozes foram soterradas e vozes hegemônicas continuaram distribuindo, partilhando o comum do mundo, falando inclusive sobre cultura negra, sobre cultura indígena, sem que essas culturas participassem na condição de sujeitas da sua própria história. Eu vou ler também um trecho do Rancière. Ele vai dizer o seguinte: denomino pastilha do sensível o sistema de evidências sensíveis que revela, ao mesmo tempo, a existência de um comum e dos recortes que nele definem lugares e partes específicas. Uma pastilha do sensível fixa, portanto, ao mesmo tempo, um comum partilhado e partes exclusivas. Essa repartição das partes e dos lugares se funda numa pastilha de espaços,
tempos e tipos de atividades que determina propriamente a maneira como um comum se presta à participação e como uns e outros tomam parte nessa partilha. Ou seja, quando a gente avalia que a primeira, digamos, um dos primeiros artigos de crítica cultural, embora eu acho que a Lilia Schwartz não tenha feito uma crítica cultural nem estética, né, do filme da Beyoncé, ela chega, né, pelas vias de um dos principais jornais, o principal jornal do Brasil, que é a Folha de São Paulo. A reação ela se dá exatamente polemizando com essa partilha do comum. Eu acho que a reivindicação não é pelo silenciamento da Lilia Schwartz, nem das pessoas brancas, mas como é que a gente pode, a partir da crítica cultural também, ouvir outras vozes que partilham esse comum, que têm a dizer sobre a obra do mundo. Já diria o M. Césaire que a obra do mundo não está acabada, ela apenas começou. E ele diz isso porque ele está afirmando que nós queremos participar não só da obra negra, da construção da obra negra, mas da obra do mundo. E é fundamental também a gente trazer aqui para a nossa reflexão a nossa querida Lélia Gonzalez, que eu sempre também falo dela, porque é uma das mulheres que criticou muito essa partilha do comum, essa partilha do sensível, quem está autorizado a falar sobre o quê, porque essas pessoas podem falar da cultura brasileira, né? Quem são os nossos críticos de cinema, quem são nossos críticos de arte. E aí eu vou ler um trecho, né, até do meu artigo que está na Folha. Eu digo o seguinte: a intelectual e fundadora do feminismo negro, Lélia Gonzalez, proferiu palestra memorável em que principia desconcertantemente: agora o lixo vai falar. Com ironia fina, a fala de Lélia incidiu sobre a distribuição do sensível. Perturbou os lugares onde são determinados os modos de articulação entre formas de ação, produção, percepção e pensamento. E o que a gente vem insistindo que tal distribuição não significa atribuir a nós, grupos historicamente discriminados, o papel previsível de falar apenas da gente mesma. Portanto, eu acho que a gente está aí com Black Skin, com, digamos, um produto visual que, para além de se gostar ou de não se gostar, para além de essencialismos, para além do afrofuturismo, eu acho que o produto visual de Beyoncé recoloca novamente em cena são discussões muito profundas, debates fundamentais necessários para um tempo em que a gente diz que é preciso que nossas vozes sejam ouvidas. A gente não está querendo voz, porque voz a gente sempre teve. É preciso que nós participemos desse comum do mundo, é preciso que a gente distribua o comum do mundo, e a cultura, a arte, a indústria cultural, ela é fundamental para que nós ingressemos nesse sistema, né, de produção simbólica, de produção do que nos faz humanos. Seria isso a nossa reflexão de hoje. Domingo que vem a gente vai trabalhar com visualidade e visibilidade. Tenham um bom início de semana e até a nossa próxima reflexão. Tchau, tchau.